Fala, povo! Hoje nós vamos falar de duas ações que são, na verdade, da mesma empresa. As duas têm receitas decorrentes da mesma empresa. São duas ações que têm muito potencial aí de valorização. Elas podem decolar, simplesmente decolar, porque elas já estão no fundo aí faz tempo. E diante do cenário que elas se encontram hoje, parece que tudo vai mudar. Tudo indica que vai mudar. Dias melhores virão. Então, eu quero começar trazendo aqui Goal4 e GGBR4, ou seja, Metalúrgica Gerdau e a própria empresa Gerdau, sua holding e a empresa. Então vem comigo aí, que são justamente essas duas empresas que nós vamos falar que no ano, a Metalúrgica Gerdau, ela tá custando agora aqui, ó, R$10,86. No ano ela tá no 0 a 0 praticamente, tá 0,84% de valorização, praticamente nada, porém aqui a gente não considera os dividendos. Agora aqui, GGBR4, que é a própria Gerdau, tá custando R$19,18 com uma queda de 2,19%, também não é praticamente nada. Além do fato, é claro, da gente estar falando aqui apenas da cotação, sem considerar os dividendos. Lembrando que as duas pagam bons dividendos, e isso influencia e muito nos resultados dos investidores. Então nós vamos tratar dessas duas ações que são importantíssimas para o mercado, mas antes eu quero já pedir que você se inscreva no canal, confere aí, tem gente que era inscrito e está relatando aqui para mim que não é mais inscrito. Inclusive, vou pedir para o editor colocar na tela aí, ó, um comentário de um inscrito aqui do canal, falando que simplesmente não está recebendo notificação, enfim, e ele foi conferir e não está mais inscrito. E também já me fala nos comentários, você por acaso tem alguma dessas duas ações na sua carteira de investimentos? Já ressalto aqui, já começo falando que eu tenho Goal4 na minha carteira, já tem um bom tempo, já me deu muito resultado e continuo com ela, sigo firme aí. Lembrando que nesse vídeo nenhuma das ações é recomendação, vou pontuar alguns fatos importantes, atualizando vocês sobre alguns fatos ocorridos recentemente e também pontuando uma análise aqui, fazendo para vocês uma análise de indicadores, para que a gente veja se as duas estão de fato baratas e qual que valeria mais a pena fazer o investimento hoje, caso você fosse optar por alguma das duas. Então, sem enrolação aí, olha só, começando aqui pela Goal4, tá? Analisando a Goal4, que é a metalúrgica, é a holding. Cotada hoje em R$10,85, valorizou aqui, ó, aqui pode ver que a variação tá positiva. Lembra que nos últimos 12 meses a gente viu lá no Google e tá basicamente no 0 a 0, porque aqui considera tanto variação de cotação como também os dividendos. Então a gente vê que o dividend yield está em 11,63% nos últimos 12 meses, o que faz com que sua variação fique bem positiva. Agora, com relação ao PL, preço-lucro, está em 6,45 vezes, ou seja, o mercado está pagando, na verdade, 6,4 vezes o seu lucro. Isso aqui é um indicador baixo, mostrando que a empresa está barata. PVP, preço sobre valor patrimonial, a empresa está hoje com 40% de desconto no seu valor patrimonial. Então você estaria comprando uma empresa também barata, analisando sim o valor patrimonial da empresa. Pegando aqui a fórmula do Benjamin Graham, a gente teria hoje um preço justo da ação de R$26,21. O potencial de rentabilidade aqui, de valorização da cota seria de 141,61%. Lembrando que a fórmula do Graham considera alguns indicadores importantíssimos. A fórmula basicamente é o PL, tá? PL vezes o preço sobre valor patrimonial, que são indicadores que a gente já analisou ali, e mais dois indicadores importantes, que é o lucro por ação e também o valor patrimonial por ação. Basicamente são esses quatro indicadores que a fórmula do Graham leva em consideração para a fórmula, e por isso que eu acho sempre interessante que você utilize. Lembrando, fazendo já uma ressalva antes que comecem a criticar aí, vou até colocar aqui uma estrelinha, tá? A fórmula do Graham não deve ser utilizada para toda e qualquer tipo de ação, tá? Todo e qualquer tipo de ação. Não pode utilizar para todas as empresas. Quem já é inscrito no canal há mais tempo, quem já acompanha aqui os vídeos, já sabe quais tipos de empresas a gente não deve aplicar e por que não devemos aplicar. Inclusive, se você não sabe ainda, está chegando aqui agora, já te convidei para se inscrever, mas aproveita e assim que acabar esse vídeo, já assiste aí os últimos 10 vídeos aí do canal, que eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba aqui com o canal e gratuitamente. Então aproveita esse embalo aí que você está assistindo o YouTube e já pega um papelzinho, uma caneta e começa a anotar aí, que eu tenho certeza que você vai tirar muito insight dos últimos vídeos. Então aqui para o Graham tem um potencial de 141% de valorização. Falando agora aqui de alguns indicadores importantes, olha só, alguns indicadores importantes, a gente tem aqui ó, um PL que nós já falamos que está abaixo, um PVP que também já falamos que está abaixo, o ROI está em 9,25%, isso aqui tem que melhorar. Normalmente a gente busca empresas que possuam um ROI acima de
15%. Então aqui a gente já vê que o ROI está um pouquinho mais baixo. Porém, esse tipo de empresa, que é empresa cíclica, você deve sempre buscar investir quando está no ciclo de baixa, ou seja, quando a empresa ela realmente está menos lucrativa. Empresas de commodity são diferentes de investir de empresas já consolidadas que são perenes e que não são cíclicas, que não são ligadas a commodities. Então você precisa sempre entender isso. Se você entender isso, você vai começar a ter bons ganhos, aportando sempre nos melhores momentos em empresas cíclicas, aproveitando as baixas. A dívida líquida aqui sobre EBITDA, em 0,53, mostra que a empresa está muito positiva em relação ao seu caixa. Inclusive, nós vamos tratar disso aqui. Eu tenho um gráfico importantíssimo para te mostrar nesse vídeo. E ela continua crescendo. Nos últimos 5 anos, ela tem uma média aqui, uma média anual composta de 33,85%. Não quer dizer que ela cresceu esse ano, nem no ano passado, isso aqui, mas a média dos últimos 5 anos é um crescimento de mais ou menos 34% ano a ano. Olhando aqui o PVP, preço sobre valor patrimonial, olha só, o histórico do PVP é esse aqui, 0,73. A empresa hoje está em 0,59, ou seja, já passou para baixo, mostrando que a empresa está mais barata do que sua própria média histórica. Isso aqui é importante, a gente comprar ações assim, ó, em momentos em que elas estejam mais baratas do que sua própria média. A gente consegue comprar pagando mais barato na empresa. Falando agora aqui do Dividend Yield atual está em 11,63% com relação aos últimos 12 meses e a média dos últimos 5 anos está aqui, 9,51%. A gente pode ver que teve um período aqui mais fraco de proventos, realmente, foi um período mais fraco, porém, a empresa hoje está totalmente diferente nesse período aqui, ó, período pós-pandemia. A empresa ela mudou bastante e ela está num patamar diferente, num porte diferente. Além disso, estamos tratando de uma empresa que é a Metalúrgica Gerdau, que ela é uma pagadora de proventos. Olha aqui, apesar dela ser cíclica, ela normalmente faz anúncios de provento, Datacom em março, em maio, em agosto e também Datacom normalmente em novembro. Portanto, devemos ter aqui mais um anúncio de proventos no finalzinho desse ano. Comparando com outros índices, a gente vem analisar aqui a rentabilidade da GOAL4 em comparação com Ibovespa, em comparação com o CDI, com o IPCA, que seria a inflação, e também coloquei aqui para você ver o IVVB11, que seria basicamente o ETF que replica o IVV, o S&P 500. Ou seja, se você pegar aqui, ó, o IVVB11 é esse pontinho aqui. Pode ver que ele está bem longe, muito acima dos outros índices, que é muito difícil de bater o próprio IVVB11 nos últimos 5 anos. Porém, a GOAL4, Metalúrgica Gerdau, está acima, mostrando que deu muito mais rentabilidade do que qualquer um desses índices e ETF que eu coloquei aqui nessa lista. Agora falando das receitas, e aqui um ponto sensível, a GOAL4, a Metalúrgica Gerdau e também a GGBR4, que seria a Gerdau, que é de onde vem as receitas. As duas, elas têm suas receitas basicamente aqui, ó, do aço e do minério de ferro. Por isso você precisa entender que essas daqui são as suas commodities. Se o cenário fica ruim, o cenário econômico fica ruim para essas commodities, fica ruim para essas duas empresas, ou seja, para a Gerdau e para a Metalúrgica Gerdau, que seria sua holding. Você precisa entender isso antes de tudo. E é justamente isso que vem impactando nos resultados. A receita caiu porque a commodity caiu, e a commodity caiu justamente por alguns motivos externos, alguns motivos de macroeconomia, que nós vamos tratar também nesse vídeo. E a gente sabe justamente que esse tipo de empresa tem sido afetada justamente por problemas da China. A China está desenvolvendo muito aço, já que o seu mercado interno lá imobiliário está enfraquecido. Então eles estão desenvolvendo aço a preços fora de competição, não tem como competir no mercado. E esse aço está vindo assim, uma enxurrada aqui para dentro do Brasil, por preço de banana, basicamente. E isso tem afetado muito. Além disso, o minério de ferro também tem sido muito afetado por conta dessa economia ruim da China. Porém, quando a gente trata aqui da Metalúrgica Gerdau e da Gerdau, a gente pode observar aqui que a metade aqui das suas receitas vem da América do Norte. Então ela é bem diferente da própria Vale, da CSN Mineração, desse tipo de empresa que está mais ligada ali à China. Ou seja, estamos tratando aqui de uma empresa bastante dolarizada. 49,48% vem ali da América do Norte, que seria Estados Unidos, e 41,95% do Brasil, e o restante aqui, mais uma partezinha que vem de outros países da América do Sul. E para a gente encerrar essa parte do Investidor 10, e a gente depois vai passar para uma parte mais importante ainda, é isso aqui, ó, lucro versus cotação. Quem está investindo precisa entender o seguinte, anote essa frase se você ainda não viu. Cotação segue, isso aqui todo investidor deveria tatuar na pele, segue o lucro. Você precisa entender essa frase.
Porque se o lucro de uma empresa estiver subindo, a cotação ela tende a quê? Tende a subir junto, já que as pessoas começam a comprar também. E se o lucro começar a cair, a cotação também tende a cair, já que as pessoas começam a vender uma empresa que não está sendo lucrativa. Por isso que você precisa muito entender esses gráficos aqui. E quando a gente olha a cotação da Metalúrgica Gerdau, está aqui embaixo, próximo dos R$10. Já o lucro está acima dos R$20, mostrando que a empresa tem esse potencial aqui de valorização. Agora vamos aos fatos importantes então, sobre a Gerdau. Eu estou tratando aqui de uma e de outra de forma conjunta, porque você precisa entender o seguinte, a Gerdau é a empresa e a Metalúrgica Gerdau é só holding. Os ganhos da Metalúrgica Gerdau vêm diretamente da holding. Os ganhos da holding, que é a Metalúrgica Gerdau, vêm diretamente da Gerdau. Então, se você analisar a Gerdau, indiretamente você já está analisando também as receitas, os ganhos ali da própria Metalúrgica Gerdau, ok? Então aqui, ó, Gerdau prevê investimentos de 9,2 bilhões até 2027. E aí o mercado ficou um pouco de receio e uma parte do mercado ficou com uma expectativa boa. Aí isso aqui vai depender de interpretação de cada investidor. Por quê? Antes da gente ter algumas notícias que eu já vou te mostrar aqui no mercado, na macroeconomia, isso aqui era visto como um ponto negativo, já que o cenário não está tão bom assim, tão favorável para essas duas empresas. Porém, tivemos modificação, tá? Tivemos uma mudança aí do cenário global e esses 9,2 bilhões aqui de investimentos que a Gerdau pretende fazer podem ser bons, principalmente porque existe uma expectativa de um retorno anual de 2,8 bilhões de reais em resultado operacional para a empresa. Inclusive, eles ressaltaram aqui que 3,4 bilhões de reais já foram realizados de investimentos de CAPEX e faltam 5,8 bilhões, tá? 5,8 bilhões até 2027. Ou seja, mesmo diante desse cenário todo, a empresa está focada em crescimento. Inclusive, mesmo diante desse cenário, saiu essa lista aqui, ó, ações que pagam mais dividendos do que a própria Selic, que a Selic está em 10,75%. E olha quem está na lista aqui embaixo, Metalúrgica Gerdau, pagando 11,66%. São poucas as empresas, você pode ver essa lista aqui, são poucas as empresas que pagam mais proventos do que a taxa Selic, mas a Metalúrgica Gerdau está ali no meio delas. E algumas mudanças vêm acontecendo. Olha aqui, eu vou tentar ampliar para que você possa ler. A Moody's, que é uma empresa que faz lá o rating, a avaliação de rating de cada empresa, inclusive foi aumentado o rating do Brasil, o que pode trazer mais investidores de fora aqui para o Brasil. Ela fez também uma nova avaliação, uma reavaliação da Gerdau e elevou o rating da Gerdau, ou seja, a Gerdau foi aqui avaliada como a melhor empresa na questão de crédito, em risco de crédito, podendo assim conseguir créditos melhores, créditos até mesmo mais baratos, além do fato de trazer mais investidores. Agora chegamos numa parte importante que eu disse que ia falar para você: caixa, dívida e alavancagem da empresa. Olha só, a empresa hoje ela possui em caixa 6,6 bilhões de reais e ela possui em dívida 5,9 bilhões de reais, ou seja, a empresa possui aqui, ó, dinheiro suficiente em caixa para pagar toda a sua dívida, sem contar o seu potencial de geração operacional, tá? Geração de receitas operacionais. Além disso, quando a gente analisa aqui, faz a fórmula dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê a alavancagem da empresa, que está em 0,53 vezes. É uma alavancagem muito boa e por isso que eu falei que a empresa hoje, ela está, mesmo diante de um cenário global aí um pouco mais desafiador, ela se encontra num patamar diferente. Ela se encontra uma empresa mais madura, uma empresa realmente muito mais diferente, mais rentável e mais sustentável. Principalmente isso aqui fica evidente por causa do seu caixa. E saiu também essa notícia aqui, ó, Gerdau, GGBR4, mais dividendos à vista, analista vê melhor perspectiva de remuneração aos acionistas depois de notícia positiva. A siderúrgica, a Gerdau, ela recuperou 1,77 bilhão de reais que haviam sido depositados judicialmente lá entre 2009 e 2017. Isso aqui por conta de alguns valores tributários que foram pagos em depósitos judiciais, enquanto se discutia sobre a obrigatoriedade ou não do pagamento desses tributos. E acabou sendo decidido que não eram devidos, então a empresa conseguiu
reaver esse dinheiro que ela havia depositado, e essa bolada aí de quase 2 bilhões de reais podem virar proventos para o acionista. A gente acabou de ver que a empresa ela já está com caixa muito bom, está com caixa positivo, inclusive superior à sua dívida, seu endividamento, e além disso ainda vai entrar mais essa bolada aqui, mais um dinheiro que possivelmente vai virar aí provento, e um provento alto para o final do ano. Além de tudo, como eu falei, algumas mudanças no cenário macroeconômico ocorreram. Aqui o primeiro deles, quando a gente analisa Gerdau, a gente precisa analisar minério de ferro. Eu sei que muita gente vai falar que ela não vende minério de ferro, a Gerdau, o forte dela é o aço, mas o aço ele é produzido a partir do minério de ferro, tanto é que ela é impactada também pela variação do minério de ferro. Agora a gente pegando aqui essa commodity, a gente pode ver que começou muito alta no começo do ano, de lá para cá ela só caiu, e chegando aqui nesse ponto, ó, chegou a tocar esse ponto aqui, e daqui em diante ela começou a dar um salto, um novo salto. E por que deu esse salto? Porque alguns fatos importantíssimos começaram a surgir, principalmente envolvendo a China, e a gente sabe que isso vai impactar diretamente e positivamente para a Gerdau e para a metalúrgica Gerdau. Uma das notícias que tivemos foi justamente essa daqui, ó. Pacote econômico da China leva disparada de minério de ferro e ações locais. O governo chinês promete choque de adrenalina na economia e operadores vivem fase épica. Várias medidas foram tomadas pela China e tudo indica de que ela vai voltar a ter a sua recuperação, mas tudo indica, a gente precisa dar tempo ao tempo e aguardar que isso se concretize. Mas já é um sinal de recuperação, tanto é que gerou já um otimismo gigante. O minério de ferro futuro já subiu e com isso já fez também as disparadas das empresas brasileiras ligadas a essa commodity. Inclusive, você pode ver aqui, ó, que pegando aqui a Gerdau, hoje os analistas eles estão recomendando compra forte do papel. São 8 analistas aqui recomendando compra do papel, aqui ó, 5 recomendando compra do papel, 8 foram compra forte e 5 compra, e apenas 1 de manutenção. Eles esperam um preço-alvo de R$ 25,21 e hoje a Gerdau está em R$ 19,18. Já para a metalúrgica Gerdau, olha aqui, para a metalúrgica Gerdau, que hoje está cotada em R$ 10,86, os analistas estão com preço-alvo de R$ 12,86. Tem uma recomendação de manutenção, uma de compra e 2 de compra forte. Mas afinal, se você fosse investir hoje, qual das duas valeria mais fazer o aporte? E aqui na tela a gente pode ver Dividend Yield da metalúrgica Gerdau 11,63, enquanto a GGBR 5,15, mais do que o dobro. EV/EBITDA está muito menor para a Goal 4, então está bem mais barato. PVP também está mais barato, mais descontado a Goal 4. E PL, preço-lucro, também está mais descontada a metalúrgica Gerdau. Se eu fosse investir hoje, eu compraria Goal 4, que inclusive já é uma ação que eu tenho na minha carteira. Mas já me conta aí embaixo qual das duas que você teria hoje, qual das duas você tem e o que você está de olho. Inclusive aproveita que você já está escrevendo aqui nos comentários para mim e já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e uma chamada rapidinha aqui embaixo, ó. Você viu que nós teremos uma Masterclass gratuita no dia 9 de outubro, às 19 horas, mas as vagas são limitadas. É gratuito, mas as vagas são limitadas. Então aqui embaixo você vai encontrar um link, você faz a sua inscrição ali para garantir a sua vaga, ok? Eu tenho certeza que eu vou te agregar demais com essa aula. E no dia seguinte, no dia 10 de outubro, nós teremos a abertura de uma nova turma com vagas limitadas também da comunidade RD. Teremos aí agora 30% de desconto. Tem muita coisa bacana lá que eu tenho certeza que vai valer muito para você. Então entra nesse link aí, faz a sua pré-matrícula para que você saiba dos mínimos detalhes. Eu te garanto que esse vai ser o seu único e principal investimento. Afinal de contas, tem muita coisa lá dentro. Tem curso de investimento completo, tem mentoria que eu realizo junto com você, tem a oportunidade de você todos os dias mandar a sua dúvida diretamente para mim, para o seu mentor, e eu vou tirar, não é ninguém tirando a sua dúvida por mim, não tem monitor, não tem ninguém, sou eu mesmo que falo com você ali pelo WhatsApp. Já pensou isso? Você ter esse acompanhamento aí, e o acesso é vitalício, cara, passou a ser vitalício, antes não era vitalício, agora eu passei a ser vitalício, então eu tenho certeza que vai valer demais, eu quero te ver lá dentro. Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma excelente semana para você, e agora eu te deixo com esse vídeo que tá aqui do meu lado, que é mais um baita vídeo que com certeza vai te agregar bastante.